Que vocês não me ouçam, alunos, vocês precisam realmente ir à faculdade, assistir todas as matérias, assistam tudo. Eu não assistia, né? Eu sempre fui da área do direito criminal. Eu pisei na faculdade, pisei no escritório de advocacia criminal, me apaixonei. E fiquei desde 97, se não me engano, eu tô na mesma área. Então, desde então, continuei fazendo isso e é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro pegar o caso. Quanto mais difícil o caso, mais legal de fazer. Quanto mais injustiça, eu mais me sinto... Porque eu acho, eu tenho uma frase que eu sempre falo. O promotor, ele tem uma alegria legal, né? Quando ele consegue a condenação de um culpado, coisa e tal. Mas isso não se equivale a nenhum milésimo da satisfação que dá quando a gente consegue absolver o inocente. É uma alegria que só os advogados têm. Verdade. Sabe, quando você consegue, você pega aquele caso bem injusto e você fala, nossa, entreguei o melhor, ó. O cara devolvi essa pessoa para a família dela porque ela era inocente. Ela merecia estar na família dela. Salvou a vida da pessoa praticamente. Sabe? É muito legal isso. Então são coisas assim que eu acho muito... Você tem que aceitar críticas da sociedade, as pessoas não entenderem o teu trabalho, não entender. Mas eu acho que cada vez mais vão entendendo, ainda mais que esse conteúdo de true crime cresceu demais aqui no Brasil. Eu acho que cada dia mais as pessoas estão entendendo que é uma questão técnica, que todo mundo tem direito à defesa, até para estabelecer se é culpado ou inocente, precisa da defesa. E de repente a pessoa que está sendo acusada é inocente e precisa de você lá. Veja, no caso da Elise, a prova que foi produzida em inquérito policial não foi a prova que os jurados entenderam que era válida no final das contas. Os jurados submetidos à prova, o exame necroscópico, por exemplo. O exame necroscópico e a exumação, com os esclarecimentos do perito, que fez o primeiro, dos assistentes que fizeram o segundo. Os jurados entenderam, opa, peraí, esse aqui tá correto, esse aqui tá tudo errado porque a ciência não autoriza o que ele fez lá. Cientificamente foi um trabalho reprovado. Isso é muito legal, sabe? Sim. De você chegar no final do processo e falar, pô, consegui aqui fazer a prova mais difícil possível. Porque poderia ter dado tudo errado. Imagina que eu tivesse pedido exumação, o juiz deu a exumação, e a exumação fala que esse são a mesma coisa. Teria sido uma exumação desnecessária nesse caso, né? Na plenária do Tribunal do Júri, eu estaria apanhando ali, dizendo que eu enterrei a vítima pela segunda vez. Exatamente. Então, são sempre... E você considera uma vitória no caso da Elise? Uma vitória? Ninguém ganha, ninguém perde no Tribunal do Júri. Uma vida já perdeu. Mas olha quantos perdedores nós tivemos nesse caso. A vida que se foi. Ela que também, praticamente, sendo honesto, era uma jovem menina. Era jovem. Ela tinha quantos anos? 30 e poucos anos. 30 e alguma coisa. Jovem. E principalmente, a maior perdedora de todas, a filha. Perdeu o pai e a mãe. Então, quando a gente pega uma situação dessa, não tem vitória, não tem derrota. Tem bom trabalho, mau trabalho e o trabalho que foi feito ali, foi desempenhado. Então, não vai falar, foi uma vitória, foi uma derrota. Não teve nada disso. E eu saio de lá satisfeito com o meu trabalho por ter entendido que eu consegui fazer o máximo possível por ela. Foi particularmente o que eu entendi. Então. Excelente. Agora vamos falar do caso Robinho? Você atuou também no caso do Robinho? Por um breve período, enquanto ele era jogador do Santos, porque eu fui contratado pelo Santos na época. Na época, o vice-presidente do Santos, que é um advogado criminalista muito bom, excelente advogado criminalista, eles tinham acabado de contratar o Robinho para jogar no Santos. Aliás, até era um salário que era um salário baixo, muito baixo, acho que era um salário mínimo, alguma coisa assim, que era um salário simbólico, porque ele estava retornando as atividades, etc. E aí nós teríamos ali o julgamento dele em segunda instância. Então eu colaborei com os advogados italianos na defesa dele em segunda instância na Itália. Essa foi a minha passagem ali pelo caso do Robinho ali. Mas o que a gente percebe do caso do Robinho é que a primeira fase na Itália, infelizmente, ele ficou completamente indefeso. Não produziu prova, não juntou prova, não levou um vídeo, não levou uma foto. Tudo que eu consegui descobrir aqui para levar em segunda instância, um HD com imagens praticamente do tempo inteiro do evento, o tempo inteiro da festa onde eles estavam,
Isso não foi apreciado no juízo da Itália. Eu acho que se fosse no Brasil, talvez a solução tivesse sido outra, com um juiz com base em todas as provas coletadas. Hoje, ele está condenado por decisão transitada em julgado na Itália. Sem dúvida nenhuma, tem uma condenação dele, que está sendo discutida se ela pode ser cumprida ou não no Brasil, pelos novos advogados dele. É uma discussão bastante interessante. Eu entendia, e ainda entendo, que deveria começar um novo processo no Brasil, porque a lei da época do fato não permitia pura e simplesmente você cumprir a pena fixada por outro país no Brasil. Você teria que aplicar, ao caso dele, a regrinha que está no Código Penal, onde você pode executar medida de segurança e as questões cíveis, né, as indenizações, as questões das penas cíveis ali impostas. Mas para a pena privativa de liberdade deveria reiniciar o processo. Essa discussão desde sempre ali nesse caso com relação ao Brasil. Eu entendo que deveria começar de novo o processo no Brasil, pegar as provas da Itália, submeter de novo um processo no Brasil e para que ele pudesse ser julgado novamente no Brasil pelos fatos dele. E eu acho que talvez a solução fosse diferente, dadas aqui um monte de provas que nós conseguimos reunir no Brasil, que não foram apreciadas, elas não foram julgadas o mérito sobre essas provas, porque elas não foram incorporadas no processo italiano a tempo. Ainda não tinha essa prova? Ou Não tinha tinha. e não foi? Na verdade, não existia. Entre nós, o que aconteceu aqui, entre nós, ele tinha um advogado na Itália. Este advogado na Itália acompanhou o Robinho nos atos de investigação policial, coisa e tal. Depois o Robinho foi jogar num outro país. Não sei se ele foi não lembro para onde ele foi, mas ele foi jogar em outro país. Mudou o seu advogado dentro do mesmo escritório, foi um pouco mais novo, que foi lá, e as provas não foram levadas. Não foram pedidas as provas, vamos trazer umas provas aqui, e a coisa foi indo. Sabe, quando vai conduzindo, o processo até chegou à condenação. E aí que, peraí, chegou uma condenação, como assim? Então aí começa tudo de novo, um trabalho deles lá tentarem reverter. Aí muda o escritório de advocacia, contrata esses outros advogados, eu já chego quase ali nos 45 do segundo tempo, buscando entender o que tinha acontecido, buscando provas, buscando os elementos, buscando as fotos, do momento em que a pessoa fala que está inconsciente, embriagada, se ela estava mesmo, se eu tenho vídeos, fotos de outro momento com o mesmo horário em que eu possa demonstrar que aquilo efetivamente não ocorreu. Então, são diversos elementos que a gente acabou procurando e obtendo para a defesa dele. Pena que eles não analisaram. Eu queria que eles tivessem pelo menos analisado esses elementos de prova, que foi difícil de produzir, de deixar eles traduzidos e poder ser levado lá para a Itália para poder conhecer. E aí foi juntado nas vésperas do julgamento em segunda instância, mas infelizmente não foram analisados. E eu acho que ali poderia ter uma solução diversa com relação a ele, especificamente a ele. E ele foi o único condenado nesse caso? Não. Que tem diversos outras pessoas Foram duas pessoas envolvidas? condenadas. Foram duas pessoas? Duas pessoas condenadas, que foram as duas pessoas que na Itália foram citadas para responder ao processo. Ele e uma outra pessoa chamada Ricardo Falco. Então foi ele e essa outra pessoa que foram condenadas. As outras pessoas acabaram voltando para o Brasil. Elas nunca foram citadas desse caso, né? São citadas assim por matéria jornalística, mas nunca formalmente citadas pela justiça italiana. Elas nunca foram citadas pela justiça italiana. E tem a possibilidade de reabrir esse caso aqui no Brasil, fazer uma nova investigação, já que tem essa lei? A defesa do Robinho tem questionado isso junto a, se não me engano, é a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Eles estão questionando isso lá no Superior Tribunal de Justiça. Eu não sei qual que vai ser o resultado final. Eu gostaria que, independente se é uma pessoa muito conhecida ou pouco conhecida, que a gente resolvesse a questão sempre com base na ciência, né? Qual que é a lei que era aplicada à época, qual que é a lei que valia, qual que era aquela regra do jogo para aquele caso específico. Para aquele caso, qual que era a regra que estava valendo? E aí, interpretando tecnicamente qual que era a regra que estava valendo ali, para saber se poderia ou não. Eu, como eu te disse, eu particularmente defendia, e ainda entendo que é assim que deveria começar de novo um novo processo no Brasil, como a gente já teve em diversos outros casos. Diversos casos que a pessoa praticou o fato em determinado país e foi para outro, a pessoa acabou respondendo o processo aqui
E aqui teve o julgamento, uns condenados, outros absolvidos e assim por diante. E a pior Mas eu, prova... sinceramente, acho pouco provável que isso vai acontecer no caso dele. Acho pouco provável. Embora seja o meu entendimento. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que a gente analisa um caso midiático, com repercussão internacional, Sim. diversos fatores contribuindo. Sim. Muitos deles até mesmo em virtude de manifestações políticas. Então, quer dizer, várias coisas ruins, assim. Você acha que teve essa questão política Acho no que caso dele? Acho que teve sim. Como assim? Teve assim, acho que ele fez uma defesa muito veemente do outro candidato à presidência, e isso Bolsonaro? Isso acaba repercutindo em diversas esferas. Era um momento que a pessoa que está com um problema como esse tinha que se recolher, aguardar e esperar tecnicamente que a justiça seja realizada. Então você acha que por ele se declarar de direita, ele pode ter se complicado? Não sei a questão de se declarar à direita. Acho que ele foi para um foco que ele não precisava. Que o prejudicou. A minha orientação para ele foi: não fique em foco. Lá atrás já não fique em foco. Você não se exponha, não fique em foco. Calma, deixa as coisas serem resolvidas, sabe? Sabe quando você recua um pouco? Você não precisa dessa exposição o tempo inteiro, sabe? Se recolha. Há momentos, não dá pra você comprar todas as brigas do mundo, né? Então você tem que escolher aquelas batalhas que realmente, naquele momento, pela tua vida, são importantes. Então, particularmente, se eu ainda fosse advogado dele, eu estaria criticando ele demais, falando: olha, você não tem que falar sobre A, B, C ou D. Este é o momento de você se concentrar só no teu processo, só na tua defesa, que já dá muito trabalho mesmo. Já estava bem complicado do jeito que já estava, era bem né? UTI, um caso bem UTI mesmo, bem difícil, um caso bem. E aquele não foi áudio, né? Foi o telefone dele que foi grampeado. E nossa, aquilo lá foi aquela muito, assim, conversa dele... enquanto prova, foi uma das provas assim mais interessantes que eu já vi. Por quê? Pela forma como a polícia italiana fez. Porque foi assim, para entender. Não é que teve o fato, como aconteceu no caso do Daniel Alves, que foi chamado a polícia imediatamente, e no dia seguinte já teve investigação, já tinha sido feitos os exames periciais, já teve tudo. Não foi isso no caso dele. No caso dele não teve isso. A vítima demorou 6 meses para prestar o primeiro depoimento dela. Para levar o fato ao conhecimento da autoridade policial na Itália. Então, demorou muito tempo. Por isso que as pessoas já estavam no Brasil. Por isso que ele já tinha voltado, né? As outras pessoas ali imputadas. Ele ainda estava lá, né? Quando isso aconteceu, é verdade. Ele jogava no Milan naquela época. Tanto que, se eu não me engano, o primeiro advogado dele era um advogado civilista. Que era o advogado que tinha mais contato com o Milan por questões cíveis, né? Os criminalistas não estão muito perto dos jogadores de futebol, né? Não era o padrão. Então, tanto que indicaram para ele um civilista. Mas o caso dele, como tinha tido isso, o que a polícia fez? Intimaram outra pessoa que estava lá, o Ricardo, intimaram mais algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, quando intimou para prestar depoimento, já fez um requerimento para que a juíza autorizasse a quebra do sigilo telefônico dele. Porque o que eles imaginaram? A primeira coisa que eles vão fazer é pegar o telefone e ligar e conversar sobre aquele dia. Sim. E isso é um fato. Quando a gente lê, né, e eu li todos os depoimentos em italiano, li todo o processo, eu tenho o cópia do processo integral, então, consegui ler tudo ali, né, no caso. E foi isso que aconteceu. E o interessante é que os investigadores perceberam que esta pessoa que foi condenada junto com o Robinho, eles andavam muito de carro juntos ali. Eles falaram: pô, então eles conversam dentro do carro, não por telefone. Certo. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram colocar uma escuta ambiental, uma gravação ambiental dentro do carro. E como é que eles fizeram isso? Alguns veículos possuem aquele sistema em que você fala com a montadora. Por exemplo, a Volvo, você aperta o botão, você vai falar com a montadora da Volvo. Sim. BMW, Mercedes, etc. É verdade, tem isso mesmo. Então, a forma que eles encontraram de fazer a gravação ambiental eles conectaram foi direto na no carro. Central. Eles conseguiram quebrar o sigilo na Itália, o juiz autorizou, e o sigilo foi quebrado utilizando o próprio equipamento do carro
transmitindo tudo que eles estavam conversando ali dentro do carro. Uhum. E aí que foi muito interessante Mas esse áudio do Robinho é de dentro do carro ou é do telefone? Tem tanto de dentro do carro quanto tem de telefone, que também foi. Porque o que aconteceu? Depois de 6 meses, acho que quando chegou, ela demorou 6 meses para fazer a primeira denúncia, mas alguns meses, acho que não chegou a dar 1 ano, mas próximo de 1 ano, até tudo começar. Né? Toda a investigação ser colocada em prática, os deferimentos, as coisas. Então eles iam expedindo as intimações, pediram as medidas. Só para você lembrar o que aconteceu 1 ano atrás. Provas também já foram... E lembrar o que aconteceu naquela noite, que a gente tinha saído e todo mundo tinha bebido. O que aconteceu mesmo naquele dia? Então, no começo, você pega as ligações, é um tentando ligar pro outro, tentar lembrar o que tinha acontecido. Ah, sim. E depois que você fala aquilo, parece que foi efetivamente, não, foi aquilo que aconteceu, porque você me falou e eu já tô retransmitindo como se fosse, né? Aquilo efetivamente que tinha. Então tem muita coisa ali que foi falada que você percebe que é pura e simplesmente porque você fala para um e o outro repassa. Então a gente tem essa triangulação. Mas de prova bacana ali mesmo, essa prova eu achei fantástica da polícia italiana, assim, de analisando, estudando, essa perspicácia de aonde eu vou colocar a escuta ambiental que vai ser o lugar mais efetivo para eu ter uma conversa sobre os fatos. E aí foi dentro do carro. Eu achei isso muito de uma inteligência, Sim. de uma forma como você pensa assim, na polícia científica mesmo, e pensando, sabe, olha, como é que eu posso conseguir aquilo? Como é que um lugar melhor para eu falar? Um lugar melhor para ir atrás. Porque fizeram a busca na casa dele, mas não encontraram nada. A questão Sim, claro. Era isso, entendeu? Esse era o elemento, esse era o dado. Achei interessantíssimo. E foi o que causou a condenação dele, uma das coisas, né? Uma das provas mais fortes aí contra ele. Algumas provas fortes. Nesses casos, a palavra da vítima ela é muito importante. Sim. Nesses casos, a palavra da vítima ela tem peso um peso. De prova, né? Mas veja, isso que é bom as pessoas entenderem. Não é só a palavra da vítima. Em nenhum desses casos vai ser só a palavra da vítima. A palavra da vítima ela tem que estar em concordância com os demais elementos de prova. Não pode ser só a palavra de um contra o outro. Sim. Ainda que, se for a palavra de um contra o outro, a palavra da vítima tem mais credibilidade à luz da nossa, né? Da nossa legislação. Mas não quer dizer que é absoluta, nada disso. Não existe nenhum direito absoluto e não vai ser a palavra da vítima que vai ser tomada como forma absoluta. O meu direito à minha vida não é absoluto. O seu direito à vida não é, e assim, tem situações que o direito permite que a sua vida seja tirada, que a minha vida seja tirada. Então, se o direito à vida não é absoluto, não vai ser o resto. O direito à vida é o mais importante de todos os bens. Sim. Então, a palavra da vítima é extremamente importante. Na maioria dos casos, ela, se estiver de acordo com outros elementos de prova, é ela que vai ser o fator decisivo para uma condenação. Mas não é só a palavra da vítima. Eu preciso analisar outros detalhes para ver se eles estão ali de acordo ou não. Exato. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Imagina. Foi muito legal. Bastante novidades aí para mim, pelo menos. Esclareceu várias dúvidas que eu estava sobre esses casos. Eu agradeço muito feliz. Muito obrigado mesmo. O convite, é uma alegria estar aqui. Eu adoro falar de direito criminal, adoro falar de crimes. Eu também. Então, para mim é sempre um prazer, né? Para mim é sempre muito gostoso. E parabéns aqui pelo Pandora Cast, muito bacana mesmo. Obrigada. Muito sucesso para você. E boa sorte também no novo projeto. Penal é mais legal, ó. Não deixe de conferir lá. Bom, pessoal, então foi esse o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.